Tu pode nunca ter ouvido falar em comportamentos de segurança, mas se tu é uma pessoa ansiosa, tu com certeza tem esse tipo de comportamento. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que são comportamentos de segurança, para que eles servem e quando que eles podem te prejudicar. O meu nome é Michelle Pereira, eu sou psicóloga e aqui nesse canal a gente fala de alguns assuntos aí sobre psicologia, relacionamentos e desenvolvimento pessoal. E no vídeo de hoje eu vou te explicar um pouquinho sobre esses comportamentos de segurança e como que eles afetam na tua vida. Eu acho que toda pessoa que é um pouco ansiosa tem alguma forma específica, assim, de lidar com essa ansiedade. Só que nem sempre as formas que a gente lida com a ansiedade são formas que são favoráveis pra gente. Às vezes, esses comportamentos, essas formas de lidar, eles têm um nome e têm um impacto muito forte na nossa vida. Então, o que são esses tais comportamentos de segurança? São estratégias que a gente usa pra evitar ou diminuir uma sensação ruim, um desconforto, um medo, uma ansiedade, uma frustração. Na hora que a gente tem esse tipo de comportamento, eles funcionam e eles dão um certo alívio na gente. Então, tu é uma pessoa que tem crise de ansiedade e tu tem a receita ali pra tomar um Rivotril, por exemplo. Então, tu sempre andar com ele perto de ti, ou tu começou a ficar um pouquinho ansiosa, tu já vai lá e toma teu Rivotril. Tá conversando com alguém e tu evita ficar olhando no olho da pessoa porque tu tem medo de ser rejeitado, da pessoa te achar esquisito ou algo nesse sentido. Então, tu evitar olhar pra pessoa é um comportamento de segurança nesse contexto. Sempre ter um plano B junto contigo pra evitar situações ou pra lidar caso algo dê errado. Ou então, quando tu vai sair de casa e tu ficar várias vezes checando se a porta realmente tá trancada. Ou então, quando tu vai em algum evento social, algum lugar que vão ter outras pessoas, tu levar algo pra tu te acalmar naquela situação. Então, tu ter contigo na tua bolsa talvez um livro, tu ter ali um fone de ouvido pra ouvir música, algum brinquedo, alguma coisa pra ficar mexendo na mão. Então, são esses comportamentos que trazem pra gente essa sensação de conforto, de alívio da ansiedade. E esses comportamentos a gente vai construindo ali porque o nosso cérebro quer nos ajudar a evitar essas situações, né? A não sentir esse desconforto todo. Então, a gente acaba criando meio que umas muletas, assim, né? Pra gente não enfrentar de cara, pra não ter que sentir todo aquele desconforto que vem quando a gente tá ansioso. Esses comportamentos, eles ajudam a gente ter uma falsa sensação de controle, de segurança. Eles fazem com que a gente pense que aquela ameaça ela é menor do que ela seria na nossa cabeça. Se a gente for pensar aqui em relação ao ansiolítico, né, ao Rivotril aí, já que é um bem usado. O Rivotril, ele pode te ajudar. Em uma situação que tu tá tendo uma crise real de ansiedade, esse remédio ele vai ser meio que um SOS pra ti, né? Ele vai te trazer um benefício muito grande de tu tomar ele. Só que quando que isso pode ser prejudicial? Quando tu fica 100% dependente disso ou quando tu acaba recorrendo a esse recurso ao mínimo sinal de ansiedade. Então, qualquer tipo de comportamento de segurança vai ser prejudicial quando ele vira a única forma de lidar com aquela situação e limita a tua vida. Então, por exemplo, tu só consegue sair de casa se tu for tomar esse ansiolítico. Ou quando tu começa a sentir o mínimo sinal físico de ansiedade, tu já vai lá e toma o remédio. Tu não deixa com que o teu corpo sinta essa ansiedade. E por que que isso pode ser prejudicial? Porque tu vai desaprendendo a lidar com a ansiedade. Tu vai te ensinando que tu não precisa lidar com aquilo, que é só tu tomar um remédio e o sintoma vai desaparecer. Só que o que acontece quando tu perceber que esse remédio não tá contigo? Ou quando acabar a tua receita e tu não tiver conseguido uma consulta com teu psiquiatra ainda? Ao longo prazo, esses comportamentos de segurança, eles podem acabar reforçando essa ansiedade, te deixando ainda mais ansiosa do que tu estaria se tu estivesse procurando outras alternativas de lidar com essa situação. Então, o comportamento de segurança em si, ele não é uma coisa prejudicial, ele não é uma coisa negativa. Ele só vira negativo quando ele se torna a única forma de lidar. Então, se tu tem aí uma receita para um Rivotril e tu precisa tomar esse remédio porque tu tá tendo uma crise de ansiedade, vai, toma esse remédio porque ele realmente vai te ajudar. O que não é legal é que tu fique sempre com isso, né? Que tu começou a ficar um pouquinho ansiosa, tu vai lá e toma. Quando tu começa a ficar ansiosa, tu pode tentar outras formas de lidar com isso. Tu pode sentar, respirar fundo, pode tentar se distrair, dar uma caminhada, fazer alguma coisa, né? Porque o mais saudável nessas situações é que a gente tenha várias estratégias, né, pra conseguir lidar com a situação. E esses comportamentos de segurança, eles podem ser negativos quando a gente depende muito deles. Porque a gente acaba nunca enfrentando aquilo que nos incomoda. Então a gente não perde o medo, né? A gente não faz algo pra que essa ansiedade vá sumindo. A gente só aceita ela 100% e tenta se livrar dela. Só que não é uma coisa que funciona assim, né? Não é a gente tentando se livrar que a gente vai se livrar da ansiedade. É uma coisa que existe. Muitas vezes a ansiedade, ela pode ser positiva. Então, tem alguns casos que pode ser que tu fique ansiosa e aquilo vai te ajudar. Então, tu tá um pouquinho ansiosa
ansiosa com uma prova muito importante que tem que fazer. Aí essa ansiedade faz com que tu estude e tu vá bem naquilo. Nesse caso, a ansiedade foi positiva. Então tu não precisa ter um relacionamento abusivo aí com a ansiedade, né? Tu só tentar se livrar dela, tentar empurrar ali um remédio, uma solução para aquela situação. É uma coisa que tu precisa aprender a lidar com isso. Então o comportamento de segurança, ele vai ser negativo quando ele vira uma muleta, quando ele vira aquela coisa que tu é super dependente dele pra tu conseguir passar por aquilo, né? Quando ele não é só um alívio temporário. Porque um comportamento de segurança deveria ser isso, né? Um alívio temporário, mas que vai te ajudar na situação, né? Que não vai te tornar dependente. E por que é importante tu entender e identificar esses comportamentos? Porque quando tu identifica os teus comportamentos de segurança, tu consegue tomar uma escolha consciente se tu vai usar esse comportamento ou se tu vai tentar enfrentar aquela situação. E como identificar quando tu tá tendo um comportamento de segurança? Começa a observar as situações aí que te deixam ansiosa, se tu tá evitando isso só por medo. Tenta reparar se tu sempre precisa de algo para que tu consiga te sentir seguro. E começa a se perguntar aí também, esse comportamento, ele tá me ajudando a crescer ou ele tá só me livrando do desconforto? E algumas dicas para tu usar o teu comportamento de segurança a teu favor. Tenta usar ele de uma forma consciente, em momentos que realmente são difíceis. É muito importante também tu procurar um apoio profissional aí, né? Uma ajuda de um psiquiatra, psicólogo, para te ajudar a aprender a aumentar a tua tolerância ao desconforto. Começa a experimentar no teu dia a dia pequenos desafios aí, pequenas dificuldades, sem usar esse comportamento de segurança. Porque isso pode te ajudar a perceber que tu consegue lidar com aquela ansiedade sem precisar recorrer a isso. E tu pode ir fazendo isso tudo de uma forma muito gradual. Tu não precisa fazer a coisa mais difícil logo no início. E para resumir tudo aqui, os comportamentos de segurança, eles não são um problema. Eles não são ruins em si. O importante é a gente saber como usar e quando usar. E tu vai conseguir identificar isso quando tu estiver desenvolvendo esse autoconhecimento, né? Quando tu saber quais são os teus comportamentos, que tipo de pensamento que tu tem, quais são os gatilhos para as tuas situações de ansiedade. O autoconhecimento, ele é, assim, a chave principal da maioria dos problemas que a gente tem. E aí, tu já tinha pensado sobre esse tipo de comportamento? Tu já conseguiu identificar algum comportamento teu? Aqui no canal a gente tem alguns vídeos aí sobre ansiedade também, tem uma playlist, eu vou deixar aqui, que eu falo só sobre algumas coisas relacionadas à ansiedade. E esses comportamentos de segurança, eles não são específicos de pessoas ansiosas, né? Eu trouxe a ansiedade como exemplo aqui, porque ele é mais ou menos onde a gente mais usa, né? A gente costuma usar muito quando tá ansioso. E eu trago esse assunto aqui como tendo um lugar de fala nisso, né? Não apenas como psicóloga, mas eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Eu já tive muito problema com ansiedade e eu comecei a resolver isso, né? Lidar melhor com isso quando eu procurei terapia, né? Muitos anos atrás. E é até engraçado eu falar sobre esses comportamentos de segurança porque eu tenho vários desses comportamentos. Mas ao longo do tempo, com a ajuda da minha psicóloga também, eu fui usando esses comportamentos de segurança a meu favor, né? Eu uso eles, alguns comportamentos, só quando eles são realmente necessários. E eu dei o exemplo aqui do Rivotril, né? Porque eu também, a minha psiquiatra me receitou, eu tenho ele e ela falou sobre isso, né? De que o remédio, ele entra nesse caso como uma forma de SOS. Aconteceu uma emergência, tô se sentindo super mal, então o remédio vai servir nesse contexto. Mas, até foi uma coisa que ela orientou, né? Que tu não pode usar isso a todo momento, porque senão tu realmente não aprende a lidar com essa ansiedade. E eu digo isso, né? De que eu tenho lugar de fala porque eu tenho experiência nessa situação, né? Experiência pessoal de ter dificuldade de lidar com a ansiedade e de muitas vezes querer recorrer a isso. Só que quando tu começa a se observar, a identificar o que tá te deixando ansioso, fica muito mais fácil de tu conseguir lidar com aquilo. Quando tu não se conhece, pode ser que qualquer coisinha vai te tirar do eixo, vai te fazer parecer que tu tá fora do controle naquela situação e tu queira rapidamente recorrer a esse comportamento. Só que uma coisa muito legal que acontece quando tu tá te conhecendo melhor, quando tu tá fazendo terapia, é que tu começa a ter consciências dessas coisas, de saber o que te desperta a ansiedade, e isso faz com que tu lide muito melhor com aquilo. Por isso que o comportamento de segurança, ele não é recomendado 100% do tempo, né? Porque se tu não enfrenta isso, não aprende a lidar com isso, tu vai ficar refém daquilo pro resto da tua vida. Então, se tu sabe que uma situação específica te causa ansiedade, tu vai conseguir lidar melhor com aquilo. Pode perceber aquilo e conseguir reagir melhor. Então, por exemplo, tu tem uma apresentação de trabalho pra fazer na escola ou na faculdade. Sabe que aquela situação te deixa super ansiosa. Aí vai chegando os dias, vai se aproximando
aproximando dessa apresentação e tu começa a se sentir ansiosa. Aí se tu começa a se sentir ansiosa, tu já vai imediatamente pegar e tomar um remédio ou fazer algum comportamento de segurança específico que tu tem aí, tu não vai aprender a tolerar aquilo. E quando tu vai te expondo gradativamente, né, devagar para essas situações, tu vai aprendendo a responder melhor nessa situação. Então, se tu evita, né, tu pegar o teu comportamento de segurança logo no início ali, tu vai te ensinando que tu consegue tolerar aquilo. Então, às vezes, tu começa a ficar meio ansiosa ali algumas semanas, alguns dias antes, e tu procura outras formas de lidar. Então, tu pega várias estratégias, né? Pode ser que em algum momento tu tenha um pico de ansiedade muito grande que seja realmente necessário tu tomar um remédio, tu vai lá e toma. Mas pode ser que fazendo um exercício de respiração já te ajude. Tu indo treinar, tu saindo caminhar, possa te ajudar também, porque a atividade física tem um efeito muito positivo na redução da ansiedade. E aí, quando vai se aproximando daquela situação, ou quando passa aquela situação, né, que tu vê que tu encontrou outras formas e tu conseguiu diminuir a intensidade dessa ansiedade, tu vai sentindo uma satisfação muito grande contigo mesmo também. Tu vai tendo aquela sensação de autoeficácia. Quando tu não recorre 100% do tempo para uma coisa, para um comportamento de segurança, para um remédio específico, tu vai sentindo isso da autoeficácia, porque tu vê, olha só, eu passei por essa situação, foi uma coisa muito difícil, mas eu consegui lidar com isso, eu consegui superar esse problema. Então, por isso que é muito importante que a gente vá exercendo esse autoconhecimento, que a gente vá indo atrás de encontrar várias formas de lidar com uma situação, porque às vezes uma forma não funciona, mas outras pode ser que funcionem sim. Então, se tu gostou desse vídeo, não te esquece de curtir ele aqui, compartilha ele com outra pessoa que tu acha que também vai se beneficiar desse conteúdo, e até o próximo vídeo.